Esses empresários têm pelo menos uma coisa em comum. São membros da Associação Comercial do Pará. É na associação comercial que eles se encontram para discutir os temas de interesse do empresariado e traçar estratégias para ajudar o Pará e as empresas do Pará a crescer. Sua empresa não pode perder as vantagens que a associação comercial oferece aos seus sócios. Juntos seremos mais fortes. Depois do descobrimento, os portugueses esqueceram-se da Amazônia. Durante mais de 100 anos, apenas navios de aventureiros percorriam o rio Amazonas em busca do Eldorado e de suas riquezas imaginárias. Através desses homens iniciou-se o comércio, quando eles começaram a efetuar trocas com os índios. Entretanto, o surgimento do comércio com Portugal só aconteceu com a fundação da cidade de Belém, uma das primeiras vilas portuguesas da Amazônia, em 12 de janeiro de 1616. Os portugueses começaram a explorar as riquezas da mata, as chamadas drogas do sertão, que eram tanto de origem vegetal, cacau, cravo, baunilha, anil, canela, salsa, como de origem animal, o pirarucu, o peixe-boi, as tartarugas, caranguejos, capivara e onça. Em pouco tempo, as drogas do sertão começaram a substituir as especiarias do Oriente no comércio europeu. Os produtos da Amazônia tinham a mesma qualidade dos encontrados na Índia, mas a menor distância para Portugal favorecia os produtos amazônicos. As drogas passaram a ser a base econômica e comercial da região no século XVII e, através dela, Portugal tomou a posse definitiva da região. Os rios desta região foram as principais vias do comércio desde o início, não é? Seja para os ameríndios, seja para os colonizadores, não é? Aonde se desenvolveu numa primeira fase, né, uma intensa mercantilização do que foi chamado as drogas do sertão. O projeto econômico português para a Amazônia se baseou principalmente nas drogas do sertão. E é interessante que a droga do sertão ali não é apenas vegetal. A pessoa pensa assim, a droga do sertão é cacau, é salsa parrilha, é anis, mas não é só isso. A droga do sertão ela pode ser a pele da onça, a pele da lontra, a pele da ariranha, a carne do peixe-boi, a manteiga de tartaruga, os ovos da tartaruga. Então todos esses gêneros naturais, sejam animais ou vegetais, são incluídos nessa denominação droga do sertão. Em 1652, os jesuítas se estabeleceram no Pará. A presença dessa ordem afetou definitivamente os rumos do comércio na região. Acho que uma das ordens mais importantes neste processo da organização dos ameríndios foram os jesuítas, que realmente dominaram a região amazônica neste projeto de reorganizar e disciplinarizar a produção. Em 1686, o Regimento das Missões concedeu aos missionários o poder espiritual, político e temporal sobre as aldeias indígenas. Com isso, todo o comércio, além do trabalho dos índios, ficaria sob a responsabilidade dos missionários. As missões foram adquirindo características empresariais, comprometidas com as operações de produção, comércio e lucro. Nesta época,
Os jesuítas possuíam fazendas rurais e de gado nas capitanias do Pará e do Maranhão, além de outros estabelecimentos agrícolas. Entre 1686 e 1750, início do Consulado Pombalino, a Amazônia viveu momentos de grande prosperidade das missões. As diferenças entre a riqueza das missões jesuítas e a pobreza dos colonos era muito grande e provocava atritos entre colonos e missionários. A situação começa a mudar quando Dom José I sobe ao trono português em 1750 e nomeia para o cargo de ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. O poderoso ministro resolveu combater violentamente os problemas econômicos do novo governo. O Estado português precisava acumular capitais e, para isso, Pombal decidiu implantar na Amazônia uma economia de cunho capitalista. Pombal nomeou para governar o Grão-Pará um homem de sua confiança, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, seu próprio irmão. Mendonça Furtado deveria aplicar a nova política para a Amazônia, que consistia basicamente em fazer infletir o poder da coroa portuguesa diretamente sobre os territórios e a população da região. Uma coisa interessantíssima que o Mendonça Furtado pede nos seus documentos é que se tenha cuidado na exploração das madeiras, que se tenha cuidado na pesca predatória para não acabar os recursos. E ele vai implementar uma política racional, uma política estabelecida, uma política principalmente planejada. A primeira coisa que o Mendonça Furtado vai ter que fazer, tá, para instalar esse projeto seria combater as ordens religiosas, no caso os jesuítas. A partir do momento em que ele consegue a expulsão dos jesuítas, as outras ordens seguem. Foi então criada a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, e a ela foi dada a exclusividade de todo o comércio nessas regiões. A política pombalina consolidou a dominação portuguesa na Amazônia, tendo como base a cidade de Belém. Até o final do século XVIII, a Amazônia viveu os reflexos desta política, desenvolvendo-se prosperamente. No início do século XIX, a invasão do território português pelas tropas de Napoleão Bonaparte forçou a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Com a chegada de Dom João VI, a antiga colônia passou a abrigar a sede da monarquia portuguesa. Em 28 de janeiro de 1808, o rei assinou uma carta abrindo os portos da colônia ao livre comércio internacional. O grande movimento comercial ocorrido a partir da abertura dos portos foi também sentido na Amazônia. A criação da Praça do Comércio do Pará, em 1819, foi consequência deste movimento. Ela surgiu por iniciativa dos comerciantes locais, que aceitaram a sugestão do então governador do Pará e Rio Negro, Antônio José de Souza Manuel de Menezes, o Conde de Vila Flor. Para o Conde de Vila Flor, a praça era necessária para a regulamentação das atividades comerciais da região. Já em 1819, portanto, antes da independência do Brasil, fundou-se a Praça do Comércio em Belém. E ela é mais ou menos espelhada naqueles mesmos instrumentos que a política pombalina havia moldado em Lisboa relativamente a constituir um aparelho institucional capaz de ordenar, organizar, controlar, dirigir as atividades do comércio de uma maneira geral, buscando cada vez mais um comércio eficiente, honestamente praticado, qualitativamente desenvolvido. Sediada no Complexo dos Mercedários, a praça regulou com sucesso as atividades comerciais no Pará até 1835, ano em que estourou a cabanagem. Como movimento popular, a cabanagem representou a oposição armada dos segmentos mais humildes da sociedade paraense aos governos que a regência designava para o Pará. O movimento queria mudar as condições de vida das camadas humildes da população não só de Belém, mas também de todo o interior da província.
período em que os cabanos dominaram Belém é um grande clima de insegurança. Houve revanchismo contra os portugueses. Os portugueses eram considerados pelos cabanos uma das causas da sua miséria. Então, o comércio no Pará, o comércio em Belém era dominado pelos portugueses. Então, quando estoura a Revolução, os portugueses fecham as portas e aí o comércio entra realmente num processo de queda, de estagnação. A sede da Praça do Comércio foi invadida e saqueada. Em meio ao caos, a praça esvaziou-se. Após a cabanagem, o movimento comercial em Belém cresceu. Como todo o transporte da Amazônia era realizado através de embarcações, em 1839, a necessidade de construção de um porto era latente. Na falta do porto, floresceram às margens da Baía do Guajará os trapiches de madeira que atendiam às companhias de navegação em atuação na Amazônia. Em 11 de janeiro de 1853, a Companhia de Comércio e Navegação do Amazonas realizou a primeira viagem a vapor entre Belém e São José do Rio Negro, hoje Manaus. Com os vapores, o tempo das viagens reduziu e novas perspectivas surgiram para o comércio amazônico. Com o desenvolvimento das companhias de navegação, aumentou o número de viagens para o interior e o movimento comercial do Grão-Pará triplicou. O intenso movimento levou os comerciantes locais a reorganizar a Praça do Comércio em 13 de fevereiro de 1864. A Praça do Comércio começa a crescer e a ganhar importância. Em 1876, na única visita que fez ao norte do Brasil, o imperador Dom Pedro II visitou a sede da praça durante as poucas horas que permaneceu em solo paraense, juntamente com a imperatriz Teresa Cristina. Em 1880, quando o mundo vivia o período da Belle Époque, o aspecto da cidade de Belém já era muito diferente. A cidade já possuía 2 bancos, representações diplomáticas de outros países, ruas pavimentadas de concreto, arborização de praças e passeios públicos, um belo mercado municipal, iluminação pública a gás carbônico, tudo proveniente da balança comercial favorável obtida com a exportação da borracha. Entre 1890 e 1914, as elites burguesas do Grão-Pará e Amazonas acumulavam riquezas provenientes da exportação da borracha e importavam valores culturais europeus. O comércio da borracha passou a comandar a vida na Amazônia, em todos os sentidos. É interessante porque são as práticas do comércio, são as atividades comerciais, mas são as atividades culturais também. Ela vai influenciar, fazer modificar, certo? Dinamizar todos os ramos da atividade comercial. No interior, no entanto, a vida não era tão bela quanto nas capitais. A expansão do comércio da borracha necessitava de um aumento na produção. Os barões da borracha infiltravam-se cada vez mais no coração da floresta, em busca dos seringais. As condições de vida e de trabalho eram precárias nas fazendas de borracha, onde os homens enfrentavam locais inóspitos e as doenças tropicais. O comércio, entretanto, vivia seu apogeu na história amazônica. Na reunião de 19 de maio de 1899, os sócios da Praça do Comércio determinaram a mudança na denominação da praça para Associação Comercial do Pará. A importância do comércio nesse momento era tão grande que os novos estatutos passaram a estender-se a outros setores, como as indústrias, a marinha mercante, os corretores, entre outros. Os comerciantes já se preocupavam com o possível declínio da extração da borracha. Em 15 de junho de 1915, a Associação Comercial do Pará decide criar uma companhia destinada ao plantio da borracha e da exploração de outras culturas subsidiárias no Pará. No ano seguinte, os números da borracha começaram a cair vertiginosamente. É o início do declínio. Muito pouco do que se consumia em Belém era produzido em Belém. O grande problema foi que a cidade ela se concentrou apenas na exploração da borracha. O governador João Coelho, já depois do governador Augusto Montenegro,
quase ele não consegue concluir o mínimo das obras do porto. A intenção dos comerciantes era construir uma bolsa de valores em Belém, um mercado de ações, que onde fosse negociado, obviamente, as ações da borracha. Tá? Não saiu do papel, como também não saiu uma série de outros projetos, como por exemplo o Antônio Lemos queria fazer uma prefeitura, um prédio, e